E o Senhor vai movimentando no meio do culto através da palavra, dos louvores, direcionado dentro daquilo que Ele deseja falar na palavra. Isso é muito bom. Conforta o coração daquele que foi chamado para trazer a palavra, porque ele entende que o dono do culto é quem conduz todas as coisas, e a igreja que finaliza recebendo a palavra do Senhor, né? Como o alimento principal. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para nós lermos um salmo também, o Salmo 139. Amém? Eu gostaria de me ater a alguns versículos, mas esse texto em específico, ele é necessário que seja lido todos. Então nós leremos até o 24. Amém? Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que és, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entretecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Nós podemos aceitar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estive meditando nesse texto por alguns dias, e o Senhor me ateve aqui, e eu gostaria de trazer para os irmãos algumas particularidades desse texto e aquilo que o Senhor colocou em meu coração. A gente que não é pregador, né?
A gente escreve muito e às vezes não utiliza tudo, porque a gente sabe que a fonte ela é inesgotável. Então, às vezes, a gente se coloca, né, num caminho escrito e às vezes muita coisa, mas o Espírito Santo ele vai nos conduzindo dentro daquilo que o Senhor deseja. Amém? Este salmo, irmãos, Salmo 139, ele foi escrito pelo salmista Davi. Nós sabemos que os salmos ele foi escrito, teve vários escritores, e o tempo em que toda essa junção de 150 textos foi escrito, dá uma média de 1000 anos para que todos eles fossem escritos. E hoje nós temos a oportunidade de tê-los nas nossas mãos, né? Depois de tantos anos, nós temos ele como um livro. E então nós sabemos também que salmos são cânticos que o povo, quando ia à casa do Senhor, eles cantavam, né? Enquanto iam adorar a Deus. A gente sabe que a adoração ela começa na nossa casa, quando a gente se ajeita, se arruma, se coloca bem bonito para vir adorar o Senhor. A adoração ela é quando a gente vai caminhando, que a gente vai vendo como o céu está bonito, está estrelado. Às vezes no dia de chuva a gente fala: Jesus, eu preciso chegar lá, porque eu quero finalizar minha semana adorando o Senhor. Então o nosso culto não começa quando nós chegamos aqui. Nosso culto começa quando nos programamos para estarmos aqui, reunidos para adorar o nome do Senhor. E é maravilhoso quando nós chegamos aqui e aí encontramos aquele outro irmão que sentou do nosso lado, aquele que às vezes fica na nossa frente, né, na lateral, às vezes atrás. Vem fazer a mesma coisa que eu, porque você escuta o glória a Deus dele, o aleluia, e às vezes você fica um pouco perdido, mas aí você se concentra, porque o irmão deu aquele glória, aquele aleluia tão gostoso. Você fala: opa, peraí, eu também tenho para oferecer ao Senhor. E o culto vai se envolvendo, e quando nós finalizamos aqui, a gente vai com uma porção para vencer a semana. E é isso que nós viemos fazer aqui, adorar a esse Deus tão maravilhoso. Aleluia. Esse salmo, irmãos, ele é conhecido pelos historiadores como uma pérola do saltério. E como eu disse, como eles são cânticos, né, nós podemos dizer que os salmos são do saltério como se fosse a nossa harpa cristã. Então ele é um deles. E é conhecido como uma pérola, é um dos mais belos, por muitos assim, né, classificados, porque ele vai falar de algo maravilhoso, que é sobre os atributos do Deus que nós servimos. Existem coisas que Deus ele compartilhou conosco, mas existem coisas que são particularidades deste Deus, e ele não divide com você, porque se o Senhor dividisse conosco, então seríamos iguais a ele, e nós não somos. Somos a sua imagem e semelhança, porque recebemos dele, né, na criação, o sopro de vida. Nós recebemos dele essa imagem gloriosa, porque quando a gente olha para um irmão assim, né, todo tratado, a gente vê que a presença do Senhor é que faz essas coisas. Então dele nós recebemos aquilo que como humanos poderíamos ter, mas Deus, sendo ele o Todo-Poderoso, tem coisas que não tem como compartilhar. E aí esse salmo ele é dividido em 4 partes, e é sobre essas partes que eu vou trazer para os irmãos em nome do Senhor. Quando nós falamos desse Salmo 139, nós vemos a grandeza, a majestade e quem é Deus. Ele é a própria essência da eternidade. E é isso que é o segredo da eternidade. Nós estaremos com esse Deus eternamente, conhecendo. E o mais curioso é que a eternidade não será capaz de que nos faça conhecer esse Deus por completo. Nós conheceremos todos os dias um pouquinho dele, mas a eternidade, ou seja, o que não passa, isso que já não é mais o tempo, porque a eternidade já não fala mais de tempo, fala de uma coisa que não tem fim. E diz a palavra do Senhor naquilo que nós conhecemos sobre Deus, que não será o suficiente para que você e eu conheça esse Deus. Então é esse Deus que você veio adorar, um Deus que é infinito
darmos glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos alguns atributos de Deus que acredito que os irmãos aí praticantes da escola dominical e hoje o grupo dos adolescentes, eles ouviram muito sobre isso, né? Nós temos alguns atributos de Deus como autoexistente. Deus criou todas as coisas, mas Ele não foi criado. Ele criou todas as coisas. Ele existe desde sempre. O Senhor, Ele é imenso, porque maior do que qualquer obra criada, não existe outro além do nosso Deus. Aleluia. Ele é um Deus infinito, porque Ele é além do tempo. O Senhor, Ele transcende o tempo. O tempo que nós estamos, irmãos, é o que nos limita, mas Ele não limita o nosso Deus. Porque nós sabemos que Deus, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. Então você até lembra do seu passado, você está vivendo o seu presente, mas o seu futuro você não é capaz de conhecer. Nós não somos capazes de conhecer o nosso amanhã, mas Ele que é eterno, Ele que é infinito, transcende o tempo e conhece todas as coisas. Então, o nosso amanhã, se estiver nas mãos do Senhor, irmãos, nós podemos descansar, porque Ele está nas mãos do Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas. Aleluia. Como eu disse, Ele é eterno, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é imutável. Não existe variação no Senhor. Não existe mudanças. Nós podemos mudar. A sociedade pode mudar. Existem, às vezes, conceitos na vida, tanto nossa quanto socialmente, que mudam, as coisas mudam, porque o tempo faz isso, mas Ele é imutável. Ele era, Ele é e continuará sendo o mesmo Deus. Aleluia, glória a Deus. E por fim, nós vemos que o nosso Deus, Ele é onipresente, está em todo lugar, onipotente, porque Ele tem todo o poder, onisciente, porque nada é escondido dele. E aqui o salmista, ele começa falando sobre isso. Nos primeiros versículos, que é do 1 ao 6, se os irmãos observarem, ele começa falando: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe conheces os meus pensamentos. Aqui ele está tratando de um Deus onisciente. O nosso Deus, Ele não só conhece os nossos pensamentos. Deus, Ele conhece a intenção daquilo que nós pensamos. E até aquilo que nós ainda não pensamos. Mas como é que é isso? Ó, a ciência explica que na nossa forma de, no nosso falar, quando a gente tem um diálogo com alguém, nós temos em média de 8 palavras como se fossem gatilhos. Essas palavras, elas estão no nosso subconsciente. É como se você tivesse uma reserva de palavras enquanto você conversa com alguém. E isso é para que não haja risco de você ficar arrego, assim, né? Daquele bug. Então a gente tem essa reserva na nossa mente. Em média de 8 palavras, que enquanto você fala, elas vão surgindo para que você não tenha esse espaço. Imagina que às vezes a gente tem que parar para pensar, né? Então tem hora que a gente para algumas palavras e fala: mas não, eu estou falando, eu nem pensei. Porque você tem esses gatilhos. E o fato de Deus conhecer os seus pensamentos, dizem que Ele não só conhece a palavra que vem na sua boca, mas Ele conhece aquele gatilho que está guardado no seu subconsciente. Porque o Senhor, Ele conhece nossos pensamentos, mas Ele também nos sonda. O Senhor sabe como essas palavras sairão da nossa boca, qual a intenção de cada uma delas. Imagina que quando nós amamos um ao outro, a gente pensa assim. Tem hora que tem palavra que vem na nossa mente que você fica meio chocado, né? Como você conseguiu pensar nela? Às vezes você fica meio surpreso e muitas vezes até envergonhado com palavras que vêm da nossa mente. Então imagina que se aquela pessoa que você tanto ama e
e aquela pessoa a quem você é tão amado conhecesse esses seus pensamentos? Será que a gente continuaria amando um ao outro? Mas aqui a gente percebe o tamanho do amor do nosso Deus, que além de conhecer cada palavra, conhece a intenção de todas elas, mas decidiu nos amar. Aleluia. Irmãos, entenda a profundidade disso, porque o Senhor te conhece de maneira tão profunda, que Ele sabe exatamente as palavras, aquelas que você até se envergonharia de dizer, mas Ele as conhece, e mesmo assim te amou por inteiro. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, porque o amor dele é infinito, e ele vai além dos nossos pensamentos e intenções. Muitas vezes o inimigo quer nos prender nisso e dizer que não somos capazes de servir a ele, porque a nossa mente muitas vezes está poluída com o que não deve. Mas se você clamar ao Senhor e dizer: Jesus, sonda minha mente, me conheces profundamente, limpa, Senhor, porque eu quero ser aquela mulher que o Senhor deseja, aquela jovem que o Senhor deseja que eu seja. Não existe nada que escondemos do Senhor, irmãos. Não existe nada que Ele não esquadrinha na nossa vida. Então, se você tem a oportunidade de se expressar ao Senhor, faça isso, porque se você não fala, Ele conhece. Se você não expressa, Ele continua conhecendo. Mas se você falar, se você se expressar, Ele vai dizer: eu as conheci antes que você pensasse, mas o meu amor continua te alcançando. Aleluia, glória a Deus. Tu és, Senhor, onipotente. Tu és onisciente, Tu és onipresente. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é onisciente. Aleluia, glória a Deus. O versículo 5, ele diz assim: Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Irmãos, quando a gente vai lembrar historicamente de que isso acontecia com as cidades, quando se tinha as guerras, e aí o inimigo conseguia rodear, sitiar a cidade, ou seja, ele colocava fogo ao redor de tudo, e naquela época nós sabemos que os muros eram um sinal de fortaleza. Quando eles conseguiam romper isso, que eles colocavam fogo ao redor daquela cidade, significava que aquele povo estava cercado, não tinha para onde ir, não existia escapatória. Ali eles estavam cercados pelo inimigo, que os afligia, que os oprimia, até chegar ao ponto que eles se rendiam e aceitavam
Se eu subo aos céus, tu aí estás. E aí ele começa falando do mais alto ao mais profundo. Ele diz que não tem escapatória do Senhor. O Senhor nos conhece, irmãos, às vezes no ponto mais alto da nossa alegria, daquilo que nós alcançamos do Senhor. Mas o Senhor também conhece o nosso mais profundo fracasso, o nosso mais profundo vale. O Senhor nos conhece, Ele está lá. Nós não conseguimos fugir da presença do Senhor, porque onde é que nós colocamos a nossa cama, Ele está lá. Aleluia, glória a Deus. Não há lugar. E aí um versículo maravilhoso que eu vou ler para os irmãos diz assim, no versículo 12: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, do jeito que nós estamos aqui, com esses luminares que clareiam tudo, assim é para o Senhor a escuridão. Para Ele não existe diferença entre a claridade e a escuridão. Em todas elas, o Senhor contempla a mesma coisa. Ou seja, a mim e a você. Não existe escuro que o Senhor não nos veja. Não existe escondido que o Senhor não nos encontre. Então, hoje é culto de adolescente. E aí nós estamos vivendo uma realidade muito difícil. Existem muitos adolescentes, e vocês devem conhecer alguns, que o melhor refúgio dele é no quarto dele. O melhor lugar é no quarto trancado, é no escuro. E ali ele acha que ele está seguro, porque não tem ninguém o vendo. Mas o Senhor diz: eu vejo todas as coisas. Eu contemplo todas as coisas. Como a luz do dia, eu vejo todas as coisas. Então faça do seu quarto, ou quando